Boa tarde, meus alunos do terceiro ano do ensino médio do Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo. Tô fazendo esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esse período que está aqui na tela do meu celular, que é o período chamado período entre guerras, que vai do fim da Primeira Guerra até o início da Segunda Guerra. E esse é um período muito conturbado da história. É um período que nós temos a ascensão da União Soviética, o fim da Rússia, o surgimento do comunismo, né? Da ditadura de esquerda, que é o comunismo. Nós temos o crescimento dos Estados Unidos como maior potência mundial, como grande potência mundial, em detrimento das grandes potências europeias, que até a Primeira Guerra Mundial, vamos lembrar, as grandes potências mundiais eram Inglaterra, França e Alemanha. Com o fim da Primeira Guerra, Estados Unidos se destaca como grande potência. Então tem um período muito grande de crescimento dos Estados Unidos, com o fim da Primeira Guerra, em que os Estados Unidos começa a fornecer, a produzir material para industriais, materiais, todos os tipos de materiais para a Europa. Porque as grandes indústrias da Europa, tanto França, quanto Inglaterra, quanto Alemanha, estavam totalmente destruídas. Então eles não tinham nada, tudo destruído, seu parque industrial, sua produção agrícola. E quem começou a fornecer esses produtos? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos teve um crescimento muito grande nesse período, um crescimento econômico altíssimo. As empresas começaram a produzir, muitas indústrias tiveram um crescimento vertiginoso. Houve o crescimento da Bolsa de Nova York, que se tornou a principal bolsa de valores do mundo. A Bolsa de Nova York, né, as empresas, para poder atender às demandas, o que as empresas fizeram? Começaram a pegar empréstimos nos bancos, usando para isso as ações da Bolsa. Vendiam as ações na Bolsa e pegavam esse dinheiro, pegavam o lucro, né, a venda das ações, e faziam empréstimo no banco, e davam as ações como garantia. E com isso eles fizeram o quê? Eles financiaram a produção industrial. Então houve um crescimento muito grande da produção industrial nos Estados Unidos nos primeiros 10 anos após a Primeira Guerra Mundial. E com o crescimento da indústria, os funcionários, o proletariado, os empregados também começaram a consumir, começaram a comprar produtos que antes eles não tinham acesso. Então eles estavam bem empregados, ganhando bem nas fábricas, começaram a comprar geladeira, rádio, produtos que antes eles não tinham acesso. Começaram a financiar casas, e esse detalhe é muito importante, começaram a financiar casas em bancos, casas que muitas vezes o valor dela real era bem abaixo daquilo que eles financiavam, porque nos Estados Unidos o financiamento imobiliário é o sistema de hipoteca. Você financia e deixa a casa como garantia. Se você não pagar, o banco vai lá e toma a sua casa, pronto, acabou. Então, como havia um crescimento, o chamado estilo de vida americana, o, o auge da economia americana, todo mundo começou a comprar casa. Financiava, era muito fácil, o banco não exigia muito critério, então todo mundo financiava casa, todo mundo trabalhando, as indústrias crescendo, todo mundo empregado, o banco crescendo. Só que eles esqueceram de um detalhe. Os países europeus, eles começaram a reconstruir as suas empresas, começaram a reconstruir as suas indústrias. 1929, o que acontece? Estados Unidos tem uma superprodução industrial. Chegou no momento de vender, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos produziu milhares de carros, milhares de máquinas, milhares de equipamentos, tratores, tudo. A Europa vira, a Inglaterra, França e a Alemanha viram e falam para os Estados Unidos: nós não vamos comprar de vocês. Nós reconstruímos nossas fábricas voltaram, nós estamos funcionando e nós não vamos comprar de vocês. Os outros mercados consumidores do mundo ainda estavam ligados à Europa, ainda eram colônias europeias e não podiam comprar dos Estados Unidos. Moral da história. Pensa você, com a produção industrial gigantesca e não tem para quem vender. Como você paga suas contas? As indústrias americanas começaram a quebrar. As indústrias americanas
começaram a perceber o seguinte, que não iam ter como pagar suas dívidas. O que acontece? Elas não tiveram como pagar os bancos. Como elas não tiveram como pagar os bancos, as ações perderam seu valor de uma forma extraordinária. E ações é uma bola de neve. Quando um começa a vender, todo mundo começa a vender. Uma ação que valia $10 passa a valer 10 cents ou 10 centavos de dólar. E todo mundo houve uma quebradeira, porque todas as indústrias foram nesse embalo. Que é o chamado crack da Bolsa de Nova York, ou a Quinta-feira Negra, houve uma quebradeira geral. Todas as indústrias quebraram. E o banco que estava contando com esse dinheiro, com esse empréstimo que ele fez para as indústrias, também quebrou. Começou a quebrar. E os empregados? Os empregados foram mandados embora, com a mão na frente e outra atrás. Naquela época não existia, e nos Estados Unidos não existem os direitos trabalhistas que nós temos no Brasil, por exemplo. Então, os industriais quebraram. Tem várias imagens da época dos industriais subindo no alto dos prédios e suicidando, porque quebrou geral. Os empregados foram mandados embora. Lembra do financiamento imobiliário que ele fez? Pois bem, aí o banco vai cobrar a casa. Lembra que eu falei que o banco financiou a casa com valor muito acima do que ela valia? O banco já não recebeu das indústrias. Quando vai receber a casa, o que acontece? O banco financiou a casa por $200 mil. Quando ele vai receber a casa vale $50 mil. Ou seja, o banco teve um prejuízo de 150 mil. Então quebrou os empregados que ficaram desempregados, os industriais, que as empresas deles perderam todo o valor, e também os bancos que tinham empréstimos, que não tinha como pegar esse dinheiro de volta. Como vocês veem nesse quadro, nós temos o mecanismo da crise de 1929, que é isso que eu falei. Subconsumo e superprodução, baixa de preço, quebra do lucro, quebra das ações, falências, diminuição do crédito e desemprego. Aqui nós temos uma foto da fila de desempregados. Gente, chegou a 40% a quantidade de desempregados nos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos conseguiu sair da crise? Um presidente chamado Franklin Delano Roosevelt, que por acaso era sobrinho de um presidente que foi antes da Primeira Guerra Mundial, Theodore Roosevelt. Engraçado que o Theodore Roosevelt era republicano, de um partido que seria conservador, é o mesmo partido hoje do Trump, e o Franklin Delano Roosevelt, sobrinho dele, era do Partido Democrata, que era o mesmo partido do Barack Obama. E qual foi a ideia estabelecida pelo Franklin Delano Roosevelt? New Deal, ou seja, um novo acordo. Ele mudou todas as regras do liberalismo. Vamos lembrar que os Estados Unidos viviam um sistema do liberalismo econômico, em que o Estado não intervia na economia. Com isso, devido a essa crise, ele criou o New Deal, que é muito semelhante, se você for pegar as características do New Deal, é muito semelhante ao PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, criado pelo governo Lula. Muitas das ideias que o Lula criou na época foram criados pelo PAC, foram criados pelo New Deal, pelo Franklin Delano Roosevelt, que foi por acaso, inclusive, o presidente que ficou mais tempo no governo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos só pode ficar 2 mandatos. Ele ficou mais, porque teve o New Deal, logo depois teve a Segunda Guerra Mundial, ele ficou quase todo o período da Segunda Guerra Mundial, chegando a ficar, se não me engano, 13, 14 anos no poder. Quais são as principais características do New Deal? Primeiro, intervencionismo estatal. O governo interviu nas empresas, determinou quanto que as empresas poderiam produzir, qual que seria a carga horária dos funcionários. Ou seja, ele interviu diretamente. Então você não podia pôr funcionários para fazer hora extra. Os funcionários, em vez de trabalhar 8 horas, iam trabalhar 6. Por que os funcionários iam trabalhar 6? Porque antes o cara trabalhava 8 horas, fazia mais 3, 4 horas de hora extra, trabalhava 12. Agora é 6 horas sem hora extra. Então, como as fábricas trabalham em turnos, você teria 4 pessoas empregadas, ganhando menos, mas estava empregada. Melhor que ter 2 ganhando bem e 2 desempregadas. Então você tem 4 ganhando menos, mas todas 4 empregadas.
Plano de recuperação econômica. O que é isso? Ele começou a fazer grandes obras nos Estados Unidos. Nós temos a represa Hoover, nós temos grandes rodovias, nós temos uma grande mudança de cenário. E ele punha as pessoas, contratava as pessoas para trabalhar nessas obras, para gerar emprego, para essas pessoas não ficarem desempregadas. E também estabelecimento do estado de bem-estar social. O que é isso? São benefícios sociais. Equiparável hoje seria o Bolsa Família, seria equivalente a plano de SUS, coisas que nos Estados Unidos não tem e depois voltou a não ter. Estados Unidos não tem uma Bolsa Família, Estados Unidos não tem um sistema único de saúde, toda a saúde lá é particular. Então, com isso, Franklin Delano Roosevelt começou a fazer com que a economia dos Estados Unidos voltasse a produzir, devagarzinho, mas crescendo devagar. E teve também o início da Segunda Guerra Mundial. Caiu os Estados Unidos, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a produzir em grande escala para atender a demanda dos países que voltaram a comprar dos Estados Unidos. Outra característica do período, o surgimento dos partidos radicais de direita. Então nós temos o Partido Radical de Esquerda, que é o comunismo, e nesse período nós temos o surgimento de dois partidos radicais de direita, o fascismo e o nazismo. Muita gente fala nazifascismo. São os dois partidos. O nazismo surgido na Alemanha e o fascismo surgido na Itália. O primeiro partido que surgiu, o fascismo, na Itália. E interessante que esses partidos surgiram justamente em consequência da situação do fim da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Na Itália. A Itália, vamos lembrar que a Itália mudou de lado na Primeira Guerra Mundial. Era aliado da Alemanha e passou a lutar do lado da Inglaterra, França e Estados Unidos. Dos países da Tríplice Entende. Com a promessa que depois da guerra eles ganhariam terras, colônias na África, na Ásia, coisa que não aconteceu. Com isso, Benito Mussolini, que era um jornalista e era o líder do partido, criou o Partido Fascista e era chamado também de Duce, né, o líder, o governante, o comandante. Ele criou um partido fascista, o Partido Fascista, que vem de feixe, que era o símbolo das legiões romanas, para relembrar a Itália o poderio do Império Romano, que dominou toda a Europa, toda Oriente Médio e todo o norte da África. Vamos lembrar que o Império Romano é o segundo maior império de todos os tempos. Só perde para o Império Mongol de Gengis Khan. Então, Benito Mussolini, ele quis o quê? Restaurar a glória da Itália. E para isso ele usava o nome fascismo, que usava o feixe. Por que feixe? O feixe de vários era dado ao centurião, ao comandante de uma parte do exército romano, que simbolizava o seguinte: as várias juntas ninguém podia quebrar, ou seja, a união faz a força. E também simbolizava o uso que era para punir. Quando alguém quebrava as leis da legião, ele apanhava com esse feixe. Ele era punido com esse feixe. E também nós temos, como vocês podem ver no símbolo, uma machadinha que era usada para a guerra. Ou seja, um símbolo totalmente italiano. E quais são as principais características tanto do fascismo e também vão ser usados depois no nazismo? Totalitarismo, ou seja, tudo está na mão do partido. Um partido único que governa todas as áreas da sociedade. Economia, saúde, política, tudo. Inclusive sua própria vida particular. Dentro do nazismo e do fascismo, você nem casa sem autorização do partido. Ultranacionalismo, ou seja, valorização extrema das coisas do seu país. Nós temos aí a valorização da cultura romana, italiana, cultura durante o Renascimento, dos pintores do Renascimento. Unipartidarismo, né? Dentro de uma cultura dessa, só um partido que pode governar. Militarismo. O que é militarismo? Para você poder implantar uma coisa dessa, você precisa de um exército forte. Você precisa ter o exército na mão. Você não faz nada disso se você não tiver um exército forte, treinado e na tua mão.
Dentro do fascismo, nós temos o romantismo, que é a valorização da cultura romana. E por último, o anticomunismo, que é uma característica das correntes extremas direitas, serem anticomunistas, que era considerado o oposto da direita. Então, essas são as ideias do fascismo. Essas são o porquê surgiu o fascismo. E através da marcha sobre Roma, os fascistas conseguiram assumir o poder de Roma e conseguiram trazer Itália para um crescimento. Inclusive, as ideias fascistas foram muito usadas por Vargas. Muitas das coisas que nós temos hoje, das ideias trabalhistas, foram criadas pelo fascismo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão descobrir que as leis trabalhistas nossas, a CLT, a carteira de trabalho, é tudo baseado em ideias fascistas, que era a Carta de Lavoro, que é a carteira de trabalho da época. E depois dessas ideias do fascismo, nós temos quem? O surgimento do nazismo, o famoso Adolf Hitler. Por que o nazismo surgiu na Alemanha? Primeira questão, ressentimento do Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada a grande culpada de toda a Primeira Guerra Mundial. Ela foi considerada a França tinha tanto ódio da Alemanha, tinha tanto desejo de vingança sobre a Alemanha, que jogou nas costas da Alemanha toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi obrigada, não podia mais ter exército. A Alemanha sempre foi um dos grandes países. Aliás, os reinos que formavam a Alemanha, porque a Alemanha foi formada por vários reinos, pela Prússia, pela Bavária, pela Saxônia, pela Boêmia. Todas essas regiões eram grandes exércitos, era um povo muito orgulhoso. E a França humilhou a Alemanha nessa Primeira Guerra Mundial. No fim da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes. A Alemanha não podia ter exército, não podia ter aeronáutica. A Alemanha foi humilhada e entrou numa crise econômica profunda. Para vocês terem uma noção, a inflação na Alemanha chegou a 1000% ao mês. Sabe o que é isso? É você comprar, vamos supor, em dinheiro nosso. Você comprar uma calça hoje por R$10, chegar daqui, final do mês, ela vale 1.000. Tem foto, tem vídeos, tem filmagens da época, as pessoas indo com um carrinho de mão cheio de dinheiro para comprar pão na padaria, para fazer mercado. Nesse contexto surge quem? Adolf Hitler, um cara extremamente carismático, com um discurso extremamente nacionalista, de recuperação do orgulho da Alemanha. Vamos lembrar, a Primeira Guerra terminou, a Alemanha não foi invadida. A Alemanha não tinha sido invadida na Primeira Guerra Mundial. O exército alemão não tinha perdido a guerra na Primeira Guerra Mundial. Desculpa, pessoal. Quem se rendeu foram os políticos. O exército, então, ele contou com o apoio dos exércitos. E ele, influenciado pelas teorias do Mussolini, de quem ele seguia as ideias, do totalitarismo, do autoritarismo, do unipartidarismo, do anticomunismo, ele entrou no Partido Nacional Socialista, que apesar de ter esse nome, gente, não é de esquerda, não é um partido socialista, é um partido de direita. Esse conceito e mudou o partido para partido nazista, e usou como símbolo outro símbolo, a cruz suástica, que é um símbolo esotérico de vários povos. Então, ele criou esse partido. Características: primeiro, nacionalismo extremado. Ele criou uma teoria que tem procedência científica, de uma raça superior chamada raça ariana. Na realidade, a raça ariana é o povo do norte da Índia que migrou para a região próximo à Europa, mas a teoria dele dizia o seguinte: a raça ariana era uma raça superior, então nós somos superiores a todos. Nós éramos branquinhos, de olho azul e verde, cabelo loirinho. Essa raça é superior, nós somos superiores. E os negros, judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, todos são inferiores e devem obediência a gente.
Então nós temos a Alemanha é a maior potência do mundo. Então a Alemanha tem a obrigação de dominar todos os países que têm descendentes alemães ou alemães morando. Esses alemães têm a obrigação de conquistar e dominar esses países. E vamos lembrar que tinham vários povos germânicos morando aonde? Na Bélgica, na Áustria, na Hungria, na Polônia, na Tchecoslováquia. Então, para ele, essas regiões todas deveriam ser conquistadas por alemães. Característica do totalitarismo, já falei isso, é que o partido nazista deveria governar e tem governar todas as áreas. Temos vários relatos que na época, para você poder casar, você tinha que pedir uma autorização do governo. E se você fosse um ariano ou um alemão com característica alemã, loirinho, branquinho, tal, você não poderia, por exemplo, casar com um judeu. Anticomunismo, que eu já falei, perseguição ao judeu. Perseguição ao judeu nós temos dois motivos. Primeiro, Deus do surgimento da Igreja Católica, a Igreja Católica principalmente, sempre perseguiu os judeus, porque eles falavam que os judeus foram os responsáveis pela morte de Cristo. Então, e em várias regiões da Europa, os judeus eram perseguidos. Foram perseguidos na Espanha, foram expulsos da Espanha, foram perseguidos e obrigados a virarem cristãos em Portugal. Mas o auge da perseguição aos judeus foi com o Partido Nazista. Hitler falava algumas coisas. Primeiro, que toda a crise que estava passando, a culpa era dos judeus. Por quê? Os judeus sempre foram os povos mais ricos do mundo. Até hoje, se você for fazer uma pesquisa, se você pesquisar 100 maiores fortunas do mundo, inclusive no Brasil, das 100, pelo menos 50 são judeus. Se você for pesquisar os homens mais inteligentes do mundo, os maiores cientistas, pelo menos 50% eram ou são judeus. Vamos lembrar só alguns aqui que são judeus. Galileu Galilei. Vamos lembrar outro. Isaac Newton. Outro. Albert Einstein. E por aí vai. Maiores fortunas. Bill Gates. Jobs. Vamos outro. Dentro do Brasil, por exemplo, Silvio Santos. Sempre se destacaram, seja no comércio, seja na ciência. Então Hitler então ele canalizou todo o ódio alemão em cima da figura do judeu. O judeu é o responsável por todas as mazelas. Então ele conseguiu unir o povo num objetivo, que era o ódio aos judeus. Então os judeus foram considerados culpados de todos os problemas da Alemanha. E ao mesmo tempo, quando ele começa a perseguir os judeus e tomar as coisas dos judeus, ele consegue uma fonte de renda muito grande para financiar sua arma bélica, para financiar os seus exércitos. Como eu disse, as maiores fortunas da Alemanha eram judaicas. Então, da posse desse dinheiro, ele começa também a financiar o exército. E é interessante como Hitler assumiu o poder. Na Alemanha era sistema parlamentarista. Havia dois partidos muito fortes, só que nenhum dos dois partidos conseguia assumir o poder. Então um dos partidos se aliou a Hitler para assumir o poder. Hitler falou assim, beleza, nós nos aliamos, e quando o líder do partido foi eleito primeiro-ministro, Hitler armou um golpe, em que os nazistas mataram, chamado Noite das Facas Longas, mataram todos os principais líderes desse partido, e ele deu um golpe e assumiu o poder. E começou a pregar suas ideologias. E com isso, a Alemanha cresceu muito também. E foi essas questões. A Alemanha reconstruiu seus exércitos, reconstruiu suas fábricas, mas o desejo de vingança e o desejo de tomar as terras que estavam em volta e vários fatores foram o que levaram à Segunda Guerra Mundial, que é o assunto da próxima videoaula. Então vamos recapitulando. Período entre guerras. Crise econômica dos Estados Unidos, crise de 1929, New Deal, surgimento do fascismo com Mussolini na Itália, surgimento do nazismo com Hitler na Alemanha.
Na próxima aula, nós vamos falar como isso afetou, deu origem à Segunda Guerra Mundial, e depois vamos falar também sobre a Era Vargas e como que a crise de 1929 afetou o Brasil. Vargas só surgiu por causa da crise de 1929, que é um assunto para a próxima aula. Então, tenha um bom descanso e muito obrigado.